Não vamos atrasar, porque eu acredito que vocês estão cheios de perguntas. Afinal, estamos a tratar de temas contemporâneos com algumas novidades pelo caminho. Vamos começar, como habitualmente, do jeito que Deus quer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, agora e a nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, sejam mais uma vez muito bem-vindos à nossa tutoria do 15 de dezembro. É a nossa penúltima tutoria antes do Natal. Esta segunda-feira, ou portanto hoje, entrou o último módulo de 2025, depois retornaremos já na segunda metade de janeiro de 26. Esta é o penúltimo encontro que nós temos de tutoria, e esta tutoria, como é óbvio, vai se referir às aulas da segunda-feira passada, portanto, Maria na Teologia Contemporânea. Assim sendo, e como habitualmente, vamos usar o sistema do costume, que até agora tem funcionado muito bem. Vocês vão levantar a vossa mão e colocar a vossa pergunta. Portanto, tenham a bondade. Pode também ser um contributo, se assim o desejarem. Ou a demonstração. Cecília Madi, tenha a bondade de nos presentear com a sua voz. Boa noite, professor. Muito boa noite. Professor, eu fui fazer a prova hoje, da contemporânea. Sim. Eu, ultimamente, tenho tirado só 10, mas hoje tirei 8, porque, apesar da gente saber, ter vivido na época, eu achei tão difícil, o senhor não faz ideia. Me enrosquei nas coisas, nossa, muito confuso, assim, eu achei as questões bastante, assim, sabe, a pergunta era assim, dava margem, às vezes, a duas respostas. Eu vou ter que rever toda essa matéria, viu? E se alguém perguntar alguma coisa relativa, eu vou ficar aqui de antena em pé. É isso que eu queria falar para o senhor. Muito bem. Então, deixe-me contar-lhe uma história. Na faculdade, habitualmente, nós temos, quando eu fiz a graduação em Teologia, nós temos filosofia antiga, medieval, moderna e contemporânea. A filosofia antiga era perfeitamente passível de entendimento. Quando chegamos à filosofia contemporânea, bem, as notas despencaram. Então, um colega meu mais velho no curso, ele explicou uma coisa que me ficou, que quanto mais recente é o conteúdo, mais complexo se torna. É como se a nossa capacidade de entendimento em relação à antiguidade fosse melhor e em relação ao mundo contemporâneo fosse pior. Tá? Quando nós vamos progredindo ao longo da pós e vamos encontrando exames mais difíceis ou argumentos que nos são cada vez mais difíceis, é bom sinal, porque se doer é sinal que o nosso cérebro cresce, se dilata. Se for tudo com uma perna às costas, se a pessoa tanto compreendeu aquilo que aconteceu há quase 2000 anos como compreende aquilo que acontece agora, ou a pessoa é um gênio, ou então foi explicado de uma forma que não teve em consideração as nuances contemporâneas que, permitam-me que vos diga, são muitas, como vocês já puderam ver. Uma coisa é ensinar Mariologia do século XIX, amém, paz, aleluia, nem nós conhecemos os papas, não éramos vivos. Uma outra coisa ainda chegou aos nossos dias, outra coisa é quando nós começamos justamente a ensinar Mariologia feita por pessoas que nós tivemos a ocasião de conhecer pela rádio, pela televisão, pela internet, e até de ler os seus livros, até ouvir em direto as suas homilias. É outro mundo. Se está cada vez mais difícil, eu apenas posso ficar feliz, porque a função é essa.
Não é de propósito que fica mais difícil, mas reconhecemos que os argumentos são mais espinhosos, justamente porque são contemporâneos. Portanto, em frente, irmã Cecília, eu nesse caso só posso dizer estudo, estudo, estudo. É preciso estudar 15 vezes? Estuda 15 vezes. É preciso ouvir 16 vezes? Ouve 16 vezes. É isso aí, professor, porque agora eu vou ter que me dedicar mais do que estava me dedicando, porque senão não vai dar. Porque eu achei que quando chegasse na minha época, né, na época que a gente viveu, conheceu, ouviu falar, estudou, a gente seria mais fácil. Na realidade, eu me enganei totalmente. Mas vamos lá, vamos em frente, se Deus quiser. Se Deus quiser, vamos que vamos. Muito bem. Hoje eu estou com uma companhia muito agradável aqui. Eu estou com a capelinha de Nossa Senhora das Lágrimas. Ai, estou tão feliz por ela estar aqui. Isso é uma boa coisa, né? Que bom, que bom. Então, Nossa Senhora Trono de Sabedoria, rogai por nós. Rogai por nós. Amém. Muito bem, muito obrigado, irmã Cecília. E vamos agora passar à próxima pessoa que nos quer brindar com a sua voz, que vai ser, podem colocar a mão no ar, Jair Francisco Gomes Júnior. Tenha a bondade, Jair. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Boa noite. Professor, eu gostaria que, se o senhor pudesse se aprofundar um pouquinho, explicar um pouquinho para nós a respeito de sincronia e diacronia dentro, até o Vaticano II, como foi colocado nas aulas, foi explicado de uma forma bem breve, mas se o senhor pudesse aprofundar um pouquinho mais nesse tema. Por acaso, eu vou agora aqui, eu estou a pensar, eu por acaso, eu coloquei uma definição dentro do PowerPoint, não coloquei, do material pedagógico, do PDF. Sim, colocou. Coloquei, não é? Tá. Sim. Faça-me um favor. Tem à frente o material, não tem? Pedagógico? Tem. Podia ler a definição, se fizesse favor. Recuperar essa definição que eu coloquei. Eu sei que dá um bocado. Pois não, eu vou entrar diretamente aqui. A sincronia, que permite situar as várias expressões no contexto cultural e teológico em que surgiram, e a diacronia, que possibilita acompanhar a evolução das correntes mariológicas ao longo do seu desenvolvimento durante todo o século. Tá. Também para a Mariologia, assim para toda a vida eclesial, o divisor de águas é representado pelo Concílio Vaticano II, Tá. que serve como ponto de chegada das correntes. Muito bem, paramos aí. Então, eu vou-lhe fazer uma comparação, tá bem? Pois não. A diacronia é uma fotografia. A sincronia é um vídeo. Tá? Explico. De repente, vocês veem um termo chamado Panagia, toda santa. Depois, vocês veem uns séculos depois a aparecer no Ocidente Immaculata est et macula non est in te. És imaculada e nenhuma mácula está em ti. Correto? Sim. Então, quando eu olho para isto, eu posso dizer, no Oriente e no Ocidente, em séculos diferentes, diz-se a mesma coisa. Acompanharam até aqui? Sim. Muito bem. Outra coisa é eu dizer, Panagia surgiu no século Y, foi acompanhada ao longo dos séculos com mudanças de termo, até chegar ao termo, séculos depois, ao termo Z. Vamos dar aqui um exemplo. Eu sei que o termo, vamos falar da Imaculada Conceição, eu sei que o termo Panagia
é um termo antigo. Eu sei que esse termo tenta expressar alguma coisa do nosso Imaculada Conceição. Mas antes do Imaculada Conceição, nós temos o Conceição Imaculada. E antes do Conceição Imaculada, nós temos a Conceição de Santa Ana. Então, eu aqui vou assumir a lei da duração e do progresso. Quanto tempo esse determinado termo permaneceu dentro daquilo que é a tradição cristã? 1. 2. Quais foram as modificações que ele teve ao longo dos séculos até aos nossos dias? Então, eu dizer a concepção de Santa Ana é um termo que não consegue traduzir a Conceição Imaculada, que é um termo que não consegue traduzir a Imaculada Conceição. Então, há ou não há um progresso nos termos? Se nós falarmos numa perspectiva sincrónica, ou seja, o vídeo, ele vai acompanhando ao longo dos séculos a duração e o progresso de determinado conceito, de determinada verdade de fé. Se em vez disso nós queremos falar de uma perspectiva diacrónica, que diga-se de passagem a perspectiva mais utilizada nas pregações, o que é que eu faço? Frase de efeito, frase forte, sem texto, contexto e pretexto. Apenas a frase. E agora divirtam-se daquilo que ela pode significar. Vamos dar outro exemplo fora da Mariologia. Extra ecclesia nulla salus. Fora da igreja não há salvação. Bem, posso-vos dizer que é um termo ótimo, e um termo até o ano 1000, em que tínhamos uma só igreja, é ótimo. Depois, quando temos uma igreja que hoje se chama católica e outra igreja que hoje se chama ortodoxa, podemos aplicar o termo, temos que explicar o termo para que ele seja aplicável às duas grandes igrejas. Estamos a falar da mesma eclésia quando falamos de igreja católica ou quando falamos de igreja ortodoxa? Vamos voltar à Mariologia. Dizer koimesis, ou seja, dormição de Maria, é a mesma coisa que dizer assunção de Maria. O que é que os termos pretendem expressar? Têm todos o mesmo valor? Eu posso recortar uma frase de um autor do século XII, utilizá-la tranquilamente, porque um determinado autor do século XII, Papa, Concílio, Santo, Doutor da Igreja, a utilizou. E então, pelo facto dele a ter utilizado, eu posso, em século seculorum, continuar a utilizar essa mesma expressão, ainda que fora de um contexto. Então, permitam-me que eu vos diga que nós viemos de um mundo diacrónico, ou seja, de um mundo que fazia fotografias de frases para expressar alguma coisa, para um mundo sincrónico, ou seja, um mundo que depois da frase que tu dizes, vai-te perguntar, questionar o porquê, o contexto, o texto e o pretexto. De que forma nós andamos a fazer Mariologia? De que forma se andam a fazer pregações, se anda a fazer catequese, se anda a fazer quérigma? De que forma andam as músicas católicas e as músicas litúrgicas? De que forma andam as críticas na internet por causa do documento da Congregação para a Doutrina da Fé? Para quem quiser, veja o podcast Santo Flow, a gente falou durante 2 horas sobre isso. Justamente porque as pessoas utilizam mais a máquina fotográfica do que a filmadora. Deu para entender alguma coisa? Sim, professor, perfeito. Aproveito também parabenizar o senhor na live. Foi uma aula de Mariologia. Muitas pessoas que assistiam não tinham tido contato ainda com a Locus e com o tema de Mariologia, conversando comigo na minha paróquia.
parabenizaram, falaram, olha, muito interessante, né? Foi muito esclarecedor essa live. Então, parabéns, professor, ao senhor e sua esposa pela live. Muito obrigado. E eu posso já adiantar que no próximo ano, querendo Deus, nós temos toda a expectativa de conseguir colocar, umas 2 vezes por mês, conseguir colocar um episódio de Mariologia dentro da programação do Santo Flow. Ou seja, continuar a levar uma síntese mariológica muito sincrónica, fotografia, muito sincrónica dos termos, dos temas. Vamos ver o que é que este novo ano nos espera. Está bem? Muito bem, portanto, agora fica aquela parte, antes de passarmos à próxima pergunta, agora fica aquela parte. Como é que a nossa Mariologia deve ser? Sincrónica ou diacrónica? Ora, escrevam aí nos comentários. Como é que a nossa Mariologia deve ser? Sincrónica ou diacrónica? O Paulo diz sincrónica. Vamos lá, estamos aqui 38 pessoas, não me digam. O Jair diz sincrónica, muito bem, mais. São 2 pessoas, minha gente. Ao menos uma. Isso, muito obrigado. Muito bem, estamos aqui o Vamerson Schwingel Ribeiro. Qual é o problema das 2 formas, Vamerson? É que a pergunta tem que ser feita. Realmente pode subsistir uma ciência teológica sem contexto? Vocês sabem aquelas frases dos evangélicos que dizem assim, na Bíblia está escrito que tá. Sabem? Parece que sabem os versículos da Bíblia, todos decoram uns atrás dos outros. Essa forma é uma forma diacrónica de fazer pregação. Hoje não se sustenta. Claro que é muito mais difícil explicar contextos. Claro que sim, eu compreendo. Mas para quem está responsável por paróquias, homilias, retiros, as coisas têm que ter princípio, meio e fim. E a gente, se assim não for, as pessoas vão continuar a repetir um conjunto de frases feitas. E quando o argumento é fraco, fala alto. Então vão falar muito alto, meia dúzia de frases feitas, meia dúzia de frases de efeito. E vão parecer quase um discurso dos comícios políticos. Meia dúzia de frases dizem sempre o mesmo, que é o que as pessoas querem ouvir. Que é o que funciona. Não é possível fazer isso quando se conhece os argumentos em profundidade. Conhecer em profundidade significa gastar tempo a explicá-los e a explicar como se chega a essa conclusão. Dou-vos um exemplo. Nós falamos aqui deste episódio do podcast do Santo Flow. Se vocês olharem para o episódio, claro que todos aqueles que assistiram, muitas coisas que lá estão, vocês já sabem isso. Mas vocês repararam que eu passei o tempo todo a dar conclusões e não percursos, porque é um podcast. Isto é desta forma, isto é desta forma, isto é desta forma, isto é desta forma. Paz, amém, aleluia. Mas realmente alguém conseguiu aprender Mariologia com um podcast assim? Não. Apenas nós temos conclusões. Ora, sabendo isto, a grande mudança, se vocês fizerem ou requisarem as aulas, a grande mudança que nós temos aqui é passar de uma diacronia, um conjunto de fotografias sobre Maria, ao longo da história, para uma sincronia. Há um movimento, há
um progresso, há uma compreensão. Tanto é que, na Sagrada Escritura, está lá, o Espírito Santo nos vai guiar à verdade toda inteira. Ora, quando eu sei isto, então eu começo a pensar que, não, esta determinada frase de Santo António tem um contexto que pode, ainda hoje em dia, ser compreensível ou não, ou a frase ser compreensível naquela época, naquele contexto, e hoje em dia não. Senão eu faço um compêndio de as mais belas palavras sobre Maria, que de certeza, permitam-me agora fazendo um pouco de humor, vai vender como lixo, entendam o humor que eu estou a fazer. Esta semana eu escrevi um documento para um padre e ele disse, Daniel, tens que publicar isto. E eu disse, não está na hora sequer de publicar uma coisa de cada vez, porque isto não se faz por volume de vendas. Perguntem-me, vou-vos dar um exemplozinho aqui bonito. Este livro, para o Jubileu da Esperança, o Spes Nostra Salve, este é o género de livro feito para o Jubileu, que eu confesso que seja um livro pesado, no sentido de dizer que obriga a pessoa a uma leitura atenta. Este, Anjos, Demónios e Maria na Bíblia, a ter uma leitura mais leve. Mas, independentemente disso, as coisas têm que ser sincrónicas, têm que ter um contexto. Então, entendem o que eu quero dizer? Eu não posso pegar daqui por 100 anos, numa frase deste livro, da Mariologia da Esperança, eu não posso pegar agora aqui numa frase no meio do nada e dizer, sei lá, pegar aqui uma frase qualquer, até aqui de Nossa Senhora, que são muito bonitas. Nem mais. Página 456. Eu não posso chegar aqui hoje e dizer uma coisa que foi dita, tentar encontrar aqui o século, nós estamos aqui no século VIII, alegra-te, única esperança dos caídos, alegra-te, ornamento dos anjos, alegra-te, alegria dos homens. Ora, se eu repetir alegra-te, única esperança dos caídos, na compreensão atual da palavra esperança, provavelmente eu terei que gastar horas e horas e horas, não a defender Germano de Constantinopla, padre da Igreja, mas a explicar o seu contexto. Se eu não o fizer, eu corro o risco de, como dizia São Germano de Constantinopla, alegra-te, única esperança dos caídos. Portanto, Maria é corredentora, medianeira de todas as graças, porque é a única esperança dos caídos. Bom, já está. E toda a gente bate palmas. É ou não é o que fazem? Uma visão minha completamente pessoal, vocês nunca viram nada disso a acontecer de forma nenhuma, e que nem Nossa Senhora foi utilizada como munição para dialogar com os evangélicos, não é? Muito, muito bem. Mas bem, são conclusões minhas. Portanto, minha gente, bem-vindos ao terceiro milénio, ou a Mariologia é sincrónica ou não é. Método teológico hoje não comporta um método teológico que não seja aquele sincrónico, ou seja, pegam um termo, voam ao longo dos séculos entendendo o que significa, para depois chegar ao dia de hoje e com conclusões válidas para poder apresentar. Muito obrigado, Vamerson, penso que disse bem o nome, e passamos então ao nosso próximo contributo. Tenham a bondade de levantar a mão, eventualmente ligar a câmera, fica mais animado o facto de vos poder ver. Aceitamos perguntas, conclusões, admoestações, reclamações, estejam com essa vontade. Sugestões também. Ivanilo, o seu microfone está ligado, presumo que queira dizer alguma coisa. Pode ser o próximo a dar o seu contributo. Professor, é só um instante. Sim. Tenha a bondade, como está o seu microfone ligado.
É porque, como o senhor falou, se tem alguma coisa a dizer, é porque as últimas aulas, não sei se foi só comigo, mas tinha hora que falhava muito as videoaulas, né? Falava muito, tinha hora que, tipo, a gente quase não compreendia muito bem. Não sei se era questão mesmo da gravação, não sei dizer. Os- aconteceu com mais pessoas aqui presentes? Tenham a bondade de escrever nos comentários. E, por exemplo, as aulas agora dessa última, né, da biologia contemporânea, né, teve, acho que foi 2 aulas que ficou muito ruim, assim, o áudio da gente escutar. Ah, ok. Não, ainda bem que vocês me disseram. Oh, ok. Oh, Deus, só falta o fecheiro ter-se corrompido. Muito bem. Ivanildo, muito obrigado. Agora, realmente, agora tem lógica, não é, Renata? Eh, todos nós imaginamos. Então, eu agora para consertar isto ainda vai demorar. Mas vocês consideram que foi possível entender o que foi comunicado? Sim, sim, só que, né, como eu falei, teve um momento que ficava difícil da gente entender, mas conseguiu, viu? Eu vou ter que falar com vou ter que falar com os técnicos, tem que se rever o fecheiro original. Mas, questões técnicas. Em primeiro lugar, eu peço desculpa, e Danilo e futuros especialistas em Mariologia, ou atual, não é? Estou a ver a Maria Benedicta, que já é especialista em Mariologia, e que está aqui connosco. Não era do meu conhecimento que estávamos com problemas de áudio nesses vídeos, para que resolver a questão. E tirando isso, Sr. Ivanildo. Sim, tirando isso, eu tô conseguindo, mesmo com as correrias, por exemplo, nas 2 últimas, a tutoria passada, eu não consegui entrar por conta da festa da padroeira aqui, que é Imaculada Conceição, então foi muita correria, aí só hoje eu consegui entrar novamente nas tutorias. Mas tem sido muito, muito rico as aulas, viu? Que bom, que bom. Nós nesta altura estamos a preparar a pós em angiologia e demonologia, o que nos vai levar também a afinar a nossa metodologia em relação à Mariologia. Vocês já sabem que no final do vosso curso, que eu termino em junho, antes do final de junho, se Deus Nosso Senhor quiser, e a gente conseguir, já vamos começar a ter as aulas de São José e as aulas de grego, graças a Deus. Pequena introdução ao grego bíblico através dos versículos de Nossa Senhora. Aos pouquinhos lá vamos. Muito bem. Senhor Ivanildo, gostaria de colocar alguma questão? Não, só isso mesmo, professor. Até então, como já disse, as aulas têm sido muito boas e tenho conseguido acompanhar bem, graças a Deus. Ótimo. Muito obrigado, viu? Obrigado a nós e força, vamos em frente. O Isso. Brasil precisa de especialistas em Mariologia, até porque Deus quer adoradores em espírito e verdade, não é? A parte da verdade Isso. não, o pessoal esquece. É preciso, fora de brincadeiras, é preciso, ou nós somos capazes de dar razões da nossa fé de uma forma consciente, ou nós estamos destinados a ser uma geração perdida. Uma geração que no futuro olharão para nós e dirão, não, os católicos daquela altura, coitados, não tinham nada. E as consequências estão aí. Muito bem, muito obrigado, Sr. Ivanildo, e estamos abertos à próxima pergunta que vocês queiram colocar, levantar a mão, já à vossa vontade. Estamos aqui 40 pessoas, 41, aliás, não é possível que ninguém tenha questões. Minha gente, vamos lá, vamos sair da timidez. Posso perguntar, professor? Olá, Adriana, como está? Como Tudo vai? bem, graças a Deus. Paz e Boa- bem, boa noite a boa todos. escola.
Professor, eu estive agora há mais ou menos uma semana, 2 semanas, eu estive na Turquia, visitando alguns lugares, estive na Grécia, e o que eu observei? Eu observei uma perda muito grande da mariologia, no campo mariológico, nesses lugares. Eu senti uma vergonha tão grande de como estamos conduzindo ao nosso conhecimento. Eu fiquei, assim, preocupadíssima com o tamanho da evolução, né, que os muçulmanos têm tomado conta. Fiquei também, assim, achei muito interessante como eles cuidam, o zelo que eles têm com a fé e as coisas, e fiquei observando por que nós não conseguimos transferir isso para dentro da nossa paróquia, para dentro da nossa comunidade. O que o senhor acha que a gente pode fazer para adquirir mais conhecimento, além desses cursos que a gente busca, além de pós-graduação? Porque eu vejo que a gente estuda muito, mas eles são muito preparados. Eu trabalho com a Obra de Maria há alguns anos, e eu observei, e nós tivemos que contratar um guia da própria região, né? E ele era muçulmano. Então, não tinha jeito, ele tinha aquele pedido, né, para o muçulmano, falando sobre o catolicismo, mas sem deixar de colocar aquele... E eu fiquei, assim, impressionada como ele falava. Eles escondem as coisas de uma maneira tão perspicaz que deixa a gente até com dúvidas. Eu e meu padre ficávamos assim, meu Deus, como eles estão conseguindo passar uma mentira dessa, e a gente, se não souber da nossa história, da nossa verdade, acaba acreditando. Então, o que o senhor acha? Como que a gente lida com isso? Como que nós, que estamos na busca, podemos colocar isso para dentro da nossa paróquia e trazer para a nossa realidade? Eu posso lhe dar uma resposta, mas é uma resposta completamente a título pessoal, certo? Certo. Eu não tenho nenhuma autoridade no campo, tá? Eu posso lhe falar daquilo que eu vejo e das conclusões que eu tenho, tá? Estava eu numa paróquia, como seminarista, estagiário, está bem? E eu dizia ao pároco, vamos fazer alguma coisa para ensinarmos a fé às pessoas, que não seja a vulgar homilia, aqueles, vamos dizer, 10, 15 minutos, não é? Porque as pessoas têm ali um episódio de catequese, não é? Catequese no início da infância, e depois crisma, e depois lá vão, não é? E o acesso que vão tendo é através da homilia e pouco mais. Hoje através da internet, um bocadinho mais, não é? E ele disse-me, Daniel, tu achas que as pessoas querem aprender teologia? O que é que isto significa? De uma forma muito prática. Nós estamos da forma como nós estamos porque nós deixamos de amar. Nós deixamos de amar porque deixamos de conhecer. E nós deixamos de conhecer porque deixamos de estudar. Então, quando nós falamos de cristianismo, quando falamos de catolicismo, mas não é uma questão do Brasil, isto é uma questão mundial, acredita em mim. Se eu perguntar a uma catequista que é catequista há 30 anos, se eu perguntar ao responsável dos acólitos, ao ministro da Eucaristia, se eu lhes perguntar em 30 anos o que é que tu estudaste, a resposta vai ser, não tivemos umas formações. O que é a formação? A formação é reunir um conjunto de pessoas durante 1 hora, falar e depois vão todos para casa. E aqui entra em cena o processo, quer gostem, quer não, não de tele-evangelização, mas de internet-evangelização, que o padre Paulo Ricardo fez para a língua portuguesa. Foi um projeto pioneiro, incrivelmente válido,
que ajudou e de que maneira muitas pessoas, porque caso contrário não teriam de forma nenhuma acesso à clarificação acerca da fé. Quem comunica ganha, porque quem comunica ensina, quem ouve aprende, porque aprende ama, porque ama reza, porque reza vive. Se nós continuamos, aconteceu-me há umas semanas atrás, padre, como é que é a sua Pascom? Não, a minha Pascom, eles transmitem a missa, colocam no Instagram, eu até lhes dou um resumo da homilia que eles colocam e tal, muito bem. Ó padre, diga-me uma coisa, qual é o orçamento da sua Pascom? Não, nunca estabelecemos orçamento. Certo, então os equipamentos são de quem? Não, são deles, os jovens, eles gostam dessas coisas. Está feito. Construímos uma catedral de 350 milhões e não gastamos 10 mil reais a comprar uma câmara que jeito tenha para transmitir a fé no maior veículo de comunicação da humanidade, que é a internet. Vamos chegar às cúpulas, vamos falar das cúpulas. Eu trabalhei no setor de comunicações do Vaticano. Muito bem, quanto é que é o orçamento? É sempre a cortar. Porquê? Porque o alcance da comunicação vaticana é, para o mundo web e para a dimensão que tem, é praticamente zero. Ou seja, eu lembro-me na Itália, na altura, no YouTube, eu via o alcance que tinham. A versão italiana do YouTube estava com 154 mil pessoas inscritas. Na altura, na Itália, uma criança que tinha um canal do YouTube em que a única coisa que ela fazia era desembrulhar prendas, brinquedos, não é, que estavam embrulhados, sem nenhuma fala, apenas desembrulhava o brinquedo, tá? E mostrava o brinquedo para a câmara, já ia com 1 milhão de subscritores. Então isto diz-nos que a partir do momento em que foi inventada a televisão, estamos ali por volta de 1957, dali para a frente, a Igreja Católica continuou na rádio, que ninguém ouve, nos livros, que ninguém lê, nas homilias, que ninguém quer saber, a menos que sejam incrivelmente polémicas, e depois vêm jornalistas e fazem os recortes diacrónicos, certo? E está bem. E agora? Em que ficamos? Pois. Minha gente, queremos mudar o cristianismo, vamos começar por um ponto, saber quem somos. Lê a Bíblia. Vocês podem ler a Bíblia à vossa vontade. Conhecem a história da interpretação daquilo que estão a ler? Ou isto agora cada um pega e diz assim, não, esta palavra da Sagrada Escritura, isto diz-me que... Bem, se te diz, olha, tanto melhor para ti, mas o que é que significa? Não, o que importa é o que eu sinto. Então continua a sentir. Os outros também sentem. E aí vai. Depois, o mundo muçulmano está a islamizar a Europa, como vocês sabem, não é? E o Brasil vem a seguir, só que o Brasil, por enquanto, ainda é um país que vai segurando as águas. Só que, dou-vos um exemplo, esta pós-graduação em Portugal seria impossível. Se vocês disserem a uma pessoa em Portugal que tem que gastar, não sei quanto é que é por mês isto, mas sei lá, 500 reais por mês para uma pós-graduação, a pessoa só ia perguntar assim, e eu tenho que pagar para aprender sobre Nossa Senhora? Só isto. Só isto. Pensem nas pessoas à vossa volta. Significa que se Deus Nosso Senhor vos escolheu para estar aqui, alguma coisa eu quero de vocês. Tem 210 milhões de pessoas deste país, estão aqui ao vivo 42, a gente comunica no nosso Instagram atualmente com 1,5 milhão de pessoas por mês, a cada 28 dias. Vocês estão aqui, há alguma razão? Perguntem a Deus Nosso Senhor o que é que Deus Nosso Senhor quer de vocês.
Por fazer pós-graduação, tem essas pós que eu vejo aí na internet à venda por R$19,90 por mês, ó. E o título para o MEC é igual a este. Pós-graduação é mesmo. Está lá. Entendem? Devia ter começado muito mais cedo. O nosso catolicismo na internet de forma sistemática, séria, ponderada, devia ter começado muito mais cedo. Quem sabe a geração dos nossos filhos, seja aquela geração que vão aprender catecismo online, olhem que, eles vão passar mais tempo na internet do que na igreja. Não é? Não sei. Trouxe mais confusão, Adriana? Não. Me deu um tapa mais bem dado para eu acordar para certas coisas. Obrigada. Podemos falar da formação dos sacerdotes? Se quiserem também dá para falar. A formação de um sacerdote são 3 anos de teologia. Tá? Tá. Todos vocês, ou quase todos vocês, passaram pela universidade, certo? Tá. Certo. O que é que se aprende em 3 anos, minha gente? Digam-me lá que eu nunca percebi. O que é que se aprende de sério, de fundamental, de realmente enraizado, de ontológico, de constitutivo da pessoa para o resto da vida em 3 anos? Eu também não sei. Hoje, estou a falar hoje. Não estou a falar há 40 anos atrás. Estou a falar hoje. O que é que se aprende em 3 anos? Se vocês soubessem a guerra que foi com o MEC para que a nossa graduação em Teologia, que vai abrir em 2027, fosse de 4 anos e não de 3, entendem? As pessoas querem diplomas, não querem educação. Oi. Há quem queira educação e por isso é cá está. Está bem, Adriana? Eu fiquei apaixonada com a nossa nova formação de demoniologia. Eu adoro esse assunto. Mas hoje, conciliar os dois, acho que eu não conseguiria, porque para mim está sendo muito difícil, sabe, professor? Pós-graduação. Eu não imaginava que a gente tinha tantos canais de informação. Talvez por isso não consigamos aprender tudo em 3 anos. Porque realmente as coisas não mudaram, é a mesma história. Só que as informações que nos chegam hoje são muito. Então, como estudar um documento, como o senhor falou nessa última live, né? Como estudar um documento, escrever ele de forma se a gente tem um abastecimento tão grande de documentos, né? Esse rapaz que esteve conosco na Turquia, ele me disse, ele falou assim, se vocês quiserem discutir cristianismo comigo, eu discuto com qualquer um. Ou seja, ele estuda, ele falou comigo que estuda todos os dias. E aí eu fiquei assim, mas me deu muita fome de estudar, sabe, professor? Muita. Me deu uma sede que eu não tinha. E agora que o senhor disse, realmente, nós não estamos aqui à toa. Eu sei que esse grupo foi chamado a algo muito grande. Então, cabe a gente saber, perguntar para Deus, né? Muito obrigada por mais uma vez me abrir os olhos para... Viu, professor? Ótimo. Deus abençoe a sua vida. Amém. Existe uma vocação para a Mariologia, que eu vos falei dela no lançamento da pós, e essa vocação para a Mariologia está-se a rejuvenescer. Cada um de vocês, que parecem coisas pequeninas, dou-vos um exemplo assim, muito simples. Um de vocês pega e de repente decide reensinar com as suas palavras no YouTube aquilo que aprende na pós. Está a fazer um serviço gigante à humanidade. Gigante. Eu, por inerência, eu tenho um serviço que me alerta de cada vez que se utiliza a palavra Mariologia numa série de línguas. E hoje em dia, com os tradutores, é fácil entender o que é que está a ser dito. Na internet, claro. É de uma incipiência gritante, não traz, não tem essência, mais do mesmo. Coitadinha Nossa Senhora que sofre tanto com os pecados do mundo. Não sai disso. Não sai disso. Coisas sérias, é muito raro encontrar. Estou a falar do mundo da internet, está bem? E no mundo dos livros,
Isto está a ficar complicado, porque eu vou acompanhando as edições que vão saindo, eu vou comprando, entretanto, das idas e vindas da Europa, eu vou trazendo na mala, vou colocando na vossa biblioteca, vamos fazendo contratos com editoras para continuar a aumentar a biblioteca. Nós estamos a viver quase um apagão. Publicações sérias, de peso, coisas de gente que quem lê nota que a pessoa maturou aquilo, continuou e tal. Em língua portuguesa vamos estar quietos e calados, é melhor. Mas noutras línguas, eu vou arriscar no que digo, mas tanto quanto eu sei até hoje, a nível mundial, ou somos nós o que estamos naquilo que estamos a fazer aqui, ou a nível mundial as próximas décadas vão passar em branco. Não há uma contextualidade, uma sensibilidade, uma organicidade do que se diz sobre Maria. Não há. Nem sequer litúrgica. E posso-vos dizer que o menor número de livros dentro da área da Mariologia é de Mariologia litúrgica, que deveria ser o contrário, não é? Há muita coisa sobre a Bíblia, qualquer coisa sobre Maria na tradição, quando batemos à porta da liturgia, é uma carestia medonha, mas compete-nos a nós, fazemos a nossa parte, somos, como é que eram os apóstolos dos últimos tempos, não é? Que é uma expressão do São Luís, se não estou enganado, ele falava sobre isso. Bem, os apóstolos dos últimos tempos não tem que ser propriamente quando cai um cometa, fogo e enxofre na nossa cabeça, não é? Agora que vivemos uma mudança de tempo, sem dúvida, o mundo está, nós assistimos diariamente, o mundo está a reconfigurar-se de uma forma que nós não temos consciência. Exemplo prático, e termino. Eu, em Itália, assisti a mosteiros milenares, estamos a falar de um edifício que conteve pessoas que rezavam todos os dias durante mais de um milénio, que simplesmente terminaram. Não foi uma bomba, não foi uma perseguição. Não, a última monja, o último monge, fechou a porta, o mosteiro está fechado, não há pessoas para colocar aqui dentro. Durou um milénio. 1000 anos de guerras, de pestes, de tudo e mais alguma coisa. Estão fechados. Perspectivas de abrirem? Zero. Os tempos estão a mudar. Mas bem, isto e outras coisas. Adriana, muito obrigado pelo seu contributo. Esteja sempre à vontade para contribuir e estimular a nossa conversa no grupo. E agora passamos para o Alexandre Moreira. Tenha a bondade, Alexandre. Muito boa noite. Boa noite a todos. Eu só queria colocar umas observações em relação ao que a Adriana colocou. Eu estive no Oriente Médio, tem uns 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, em Israel, antes dessa confusão toda que está tendo lá, e estive no Egito, logo depois. Não estive, infelizmente, na Turquia. Eu estive rapidamente na Turquia, mas só no aeroporto de Istambul, mas ou seja, não conheço a Turquia, Mas eu estive no Egito. É um país que é também majoritariamente, muçulmano. No Israel, a minha guia, a guia do nosso grupo, era uma judia, uma judia argentina, uma mulher e que tinha, conhecimento de Sagrada Escritura e de Terra Santa mais do que os padres que estavam acompanhando a gente no grupo. Era algo assim que às vezes eu olhava para a cara deles assim, não vão falar nada, Então ela realmente, além de conhecer o hebraico, não era judia, já morava há muito tempo em Jerusalém, casada com um judeu, ela conhecia, as passagens da Sagrada Escritura, dos trechos do que se falava, não sei mais o que, quer dizer, mais do que os padres que estavam com a gente. E no Egito, o nosso guia era muçulmano, e que nos levou no Monte Sinai, nos levou nas igrejas coptas, além das questões lá, egípcias mesmo, próprias lá dos egípcios, não tanto dos muçulmanos, mas próprios deles. Mas fomos lá visitar, claro, a mesquita, a principal mesquita do Egito,
Mas o que eu percebo, né, é que até em relação a nós cristãos, e aí cristãos em geral, seja nos ortodoxos, seja nós cristãos, né, ocidentais, seja até os protestantes e tudo, o muçulmano ele é muito mais ignorante da fé dele. Tá? Então, a massa, né? Se os protestantes reclamam de nós, católicos, não conhecemos a Bíblia, o muçulmano não conhece o Alcorão. Tá? Então, é algo, eu acho que no caso deles ainda é pior do que o que acontece com a gente, tá? Né? No caso do muçulmano. Tanto que você está tendo, né, no sul da França, uma grande conversão de muçulmanos para a Igreja Católica, né? Ali na região de Marseille, na França, né? Tem umas paróquias ali, né, que recebem, né, ali Marseille é uma cidade de porto, né, que recebe uma quantidade de pessoal fugido, né, de imigrantes, né, que vêm dos países de maioria muçulmana, e essas pessoas estão sendo acolhidas pela Igreja, né? Como acontece aqui no Brasil também com a Caritas, né? Quer dizer, né, que recebe todo mundo, inclusive os muçulmanos, né? Então, que está havendo uma conversão dos muçulmanos ao cristianismo e cristianismo católico, né? Quer dizer, então houve até um crescimento, né, dos católicos na França, né? Não foi muito, né? Mas parece que houve uma Inacreditável. Não sei, né? Mas parece o último censo aí da Santa Sé, né? Parece que chegou a essa conclusão. Quer dizer, mas é claro, eu não tiro a importância, né? Principalmente, né? Que realmente falta muita formação, né? Você coloca, qualquer paróquia, você fala em formação de qualquer coisa, e todo mundo reclama formação. Você faz qualquer reunião de pastoral, o pessoal reclama falta de formação. Aí você propõe a formação, e 10 gatos pingados e olha lá, né? É uma coisa complicada, né? As pessoas fogem, né, um pouco da questão de formação. Agora, aqui eu não sei, eu tenho uma pergunta para o Daniel, né? Não sei se vocês conhecem aqui já existe há um tempo aqui no Brasil, né? É sediado inclusive no Santuário de Aparecida, né? A Academia Marial. Né, que é formada por diversos teólogos também, tudo, né, dessa área, e tem, né, publicações, né, até pastorais, né, na área de Mariologia, né, e existe até aqui no Brasil uma associação brasileira de mariologistas, ou de Mariologia, uma coisa desse tipo, Abama, uma coisa assim. Quer dizer, então isso já a Academia Marial, ela publica, né, uns livrinhos, né, pela editora Santuário, né, lá de Aparecida, né, é interessante também, né, dentro mais com cunho pastoral, né, mas bem interessante, tem uma coleção, né, e eles têm lá também uma biblioteca grande de livros, né, tanto brasileiros quanto de fora, né, lá à disposição, e eles têm quer dizer, eles se associam, né, à Universidade Deoniana, onde eles também têm um curso de pós-graduação já há alguns anos, bons anos, de Mariologia. Então existe, né? Não tinham. Eu acho que ainda tem, porque eu antes de entrar para esse, para o de vocês, né, do Locus, né, eu fiz uma pesquisa com os deonianos. Sim. E eles, na época, eles só tinham presencial. Era lá em Aparecida, né? E em dois períodos por ano, você passava 2 semanas lá, né? E durante 2, 3 anos, 2 semanas lá, e era uma imersão na Mariologia. Aí, não sei se eu reclamei tanto, que eles resolveram criar uma online. Mas o online deles era ótimo. Eu falei para você, não, é ótimo, principalmente para quem trabalha, porque não pode fazer. Aí o pessoal, por quê? Fizeram o mesmo esquema, só que em vez de ser presencial, então você tinha que ficar 2 semanas na frente do computador assistindo as aulas como você estivesse lá. Eles só tiraram você de lá, do presencial, e botaram você na frente do computador. Então era 2 semanas, 3 semanas inteiras, né? Você na frente do computador, deve ser assistindo a aula, está sendo dada presencialmente, né? Eu falei, peraí, eu trabalho,
Dá para ficar tirando férias assim, à torta direito, né, e ficar ali, né? Até falei com eles, vocês tudo bem, tentaram mudar para o EAD, mas não é o EAD que vai atrair muita gente, não. Mas ele já tem, né? E a Derroniana junto com o pessoal lá do Santuário de Aparecida, né? Eu já tenho um curso de pós-graduação em Mariologia, já tem vários anos. Várias turmas, né? Eu acho que eles não abriram este ano. Eu não sei. Não, eles abriram sim, porque eles me mandaram propaganda. Né? Okay. Porque eu entrei em contato com eles e tudo, né? Mas o que foi quando eu descobri o de vocês. Obrigado pelo Locos, né? E aí, foi certamente, né? A primeira coisa foi que se encaixava dentro da minha possibilidade de alguém que trabalha, né? Não estou aposentado ainda, né? Trabalho, tenho mulher, tenho filhos, né? Atividade pastoral, né? Sou catequista, quer dizer, então não dá para eu sumir durante 2, 3 semanas, né? Para ir para Aparecida 2 vezes por ano, né? Fica complicado, não só complicado, mas mais caro, né? Porque tem alimentação, não incluir alimentação e estadia, né? Então tinha essa questão também, né? É um pouco que fala do nível de comunicação. Mas então só isso que eu queria colocar, né? Que eu acho que realmente eu vejo isso porque eu fui professor, quer dizer, aqui no Rio de Janeiro tem uma escola, um curso técnico, né, de teologia, que a gente chama de Mater Ecclesiae. É um curso muito antigo. Eu já ouvi falar há muitos anos. Existe na Itália, né? Eles fizeram uma cópia aqui no Brasil, isso já tem uns 30, 40 anos atrás, né, ou mais. Fizeram uma cópia desse Mater Ecclesiae, que é lá da Itália, né, de Roma, para o Brasil, né, que o responsável era o falecido Dom Estevão Bittencourt, teólogo, que inclusive foi meu professor na teologia também, e lá eu fui, o Estevão na época me chamou, né, eu estava terminando a teologia, ele me chamou para dar aula nesse curso técnico, e lá eu dei Mariologia. Né? Mas a disciplina de Mariologia, ela vinha, né, e ainda é até hoje, né, no Mater Ecclesiae, ela é vinculada à disciplina de Cristologia. Então eram 3 semanas, né? 3 meses de Cristologia e 1 mês de Mariologia. Né? Então, é o ponto, né? Mas foram vários anos, né? Com várias turmas, né? O curso não existe até hoje. Hoje eu não dou mais aula lá. Mas era, né, Mariologia. Mas eu acho que está faltando. Mas sim, mas eu acho que o problema é o interesse dos católicos, sabe? É o interesse dos católicos em relação à sua formação. Né? Eles enchem, a gente hoje está vendo isso, né? A gente vê até críticas na internet em relação a isso, né? Se enchem salas e estádios, né? Com um bando de jovens, não sei mais o quê, em adoração eucarística, mas ninguém sabe o que é Eucaristia. É um problema. Né? Muita gente adorando a Eucaristia, mas não vai à missa. Né? Para mim isso já é um pecado grave, né? Se adorar uma coisa que você não recebe. Né? Quer dizer, então, a maior adoração está na celebração eucarística. Né? Mas, então, são avivamentos, são momentos e que você não vê aí você fala informação para esses jovens, ou até para adultos, né? E aí o pessoal olha para a tua cara assim como se fosse uma coisa muito estranha. Isso. Muito estranho, né? Então a gente tem que realmente, né, ter uma ação maior, né? Nós aqui estamos aqui em 35, né, pessoas, né, ele está fazendo o curso, tem que ter uma ação maior dentro das paróquias, tem que ter uma puxação de orelha em cima dos seus. Eu sei que tem padres aí, diáconos aqui participando também do grupo, né, mas também puxando a orelha dos nossos padres, né, para que, né, se promova, né, mais essas formações, né, mais pequenas formações, né, aproveitando as datas marianas, né? A gente faz, nas datas marianas, a gente faz muita devoção, mas pouca formação, né? Nós somos devotos, mas não sabemos muitas vezes a quem nós estamos nos devotando. Né? Eu acredito nesse aspecto, como eu, por inerência, eu acabo de trabalhar com dezenas
não é? Dezenas de sacerdotes e diáconos permanentes, alguns bispos de vez em quando. Então eu acabo por ter uma visão bastante alargada. A minha conclusão é esta. Era preciso que os bispos nos ouvissem. O padre, no seu pequenino, no seu nicho, no seu bocadinho, ele pode fazer alguma coisa, e temos hoje centenas de sacerdotes que estão a estudar connosco, e agradecemos a Deus por isso. Mas os bispos precisavam de nos ouvir. Como eu sei que não vão ouvir, veio uma estatística, 85% dos bispos não têm mais do que, dos bispos do Brasil, não têm mais do que uma graduação em teologia quando têm, 85%, estatística oficial. O que é que eu depreendo? Não vou lhe chamar má vontade, mas eu acredito que no meio de tanto clero e pais de futuros sacerdotes e avós de futuros sacerdotes que aqui estão presentes, eu acredito que pais formados podem formar filhos. Filhos formados, ou como novos pais, ou como sacerdotes, ou como religiosas, poderão desenhar um mundo católico muito melhor do que aquele que nós temos hoje. Eu seriamente acredito que passa pela formação. Os sacerdotes serão futuros bispos. Os bispos eram sacerdotes. Quer dizer, continuam a ser sacerdotes, mas têm um grau da ordem superior. Bem, entenda-se por isso. E dos bispos vêm os papas, não é? Passa por aí. Passa por aí. Talvez eu, Daniel, eu não veja os frutos na seara. Talvez seja a próxima geração. Mas se cada um de nós fizer a sua parte, às vezes são coisas tão pequeninas que nós julgamos inúteis que modificam a vida das pessoas. Estão à nossa volta. Porque nos modificam. Eu não sei se em Portugal tem essa, esse ditado, né? Mas aqui no Brasil a gente usava muito esse ditado, né? Você está ensinando o Pai Nosso ao vigário. Eu não sei se isso, sei lá, em Portugal tinha ou algo parecido, né? Então, mas aquilo que a gente via na igreja, né? Ouvia isso, era isso, o leigo, né? Não era função do leigo, né? Saber das coisas. Isso. Né? Que ele vá à missa todos os domingos, fez mais do que a sua função. O seu ministério é sentar no banco, levantar, sentar e ajoelhar na hora certa. Né? Quer dizer, então, qualquer outra discussão. Eu me lembro que eu terminei a minha bacharelada em teologia em 98. Uhum. E eu sentia, né, quando falava, e era a mesma coisa que o senhor falou. Né? Mas, por que estás a estudar teologia? Né? Por quê? Né? Isso não é coisa de padre? Né? Não é coisa de seminarista? Né? Quer dizer, por que você está estudando teologia? Né? Quer dizer, então, e depois você sentia você chegava e falava, chegava para os padres, terminei o curso, né? Não sei mais o que, né? Vamos lá, vamos trabalhar, podem se aproveitar, né? Se aproveitem aqui de mim. As pessoas olhavam assim, parecia que estavam com medo. Isso. E, né? Leigo que conhece a teologia é um perigo na paróquia. Isso eu ouvi de um padre. Sim. Eu ouvi de um padre na minha região, não era o meu pároco, mas eu ouvi um outro padre da região falando, não, é um perigo leigo aprender teologia, quer dizer, conhecer mais. Quer dizer, e a gente viveu isso, né? A gente viveu isso e agora querer modificar, isso realmente, como você falou, talvez seja para uma outra geração, ou talvez, né, próxima, talvez o leigo se imponha mais, né, e agora, principalmente as mulheres, né, se imponham mais, né, nessa questão, né, relativa à formação, e daí de chegar mesmo no mesmo nível do padre, né, podemos dizer assim, não em termos, né, de ministério, né, claro, mas em termos de conhecimento, né, e realmente colocar, discutir, e no meio da igreja. Para tudo isso acontecer, uma coisa eu sei, no mundo laical, nós movimentamos sem barreiras. O mundo clerical é a comissão da subcomissão da subsubcomissão. Tá?
Onde é que nós chegamos com isso tudo? Uma coisa eu sei. Não há forma, nem houve no cristianismo, e terminamos, não houve na história do cristianismo nenhum episódio que eu tivesse conhecimento até hoje de que a Mariologia entrasse e a coisa resultasse mal. Estão a entender o que eu vos quero dizer? Se eu quero saber para onde é que vai o cristianismo, eu tenho de me perguntar como é que está, ou como é que é entendida a pessoa de Maria. Quando ela é entendida bem, falamos da vida de santidade, falamos das congregações, falamos da vida sacerdotal, falamos na vida de estudos teológicos. Na medida em que se compreende Maria, é na medida em que nos compreendemos. Quanto mais nós nos compreendemos, mais nós compreendemos aquilo que Deus quer de nós. Quanto mais nós compreendemos isso, somos menos para Deus ser mais em nós, que é a famosa vontade do Pai. E isso causa-nos modificação. Eu tenho testemunhos de alunos que já estão connosco hoje especialistas há mais anos. Eu tenho testemunhos, não deles, mas da família. Não deles, mas da família. Várias partes do Brasil, a dizerem-nos que, a partir do momento em que começaram a estudar Mariologia, há alguma coisa, o que não sabem, mas alguma coisa mudou nessas pessoas. Alguma coisa mudou para melhor. Que é o que, gente, se vocês fossem Deus, decidem encarnar na humanidade, vocês iam escolher a quem? Se vocês sois o Criador que modela, que molda o ser humano, como é que teriais feito Maria? A resposta é óbvia. Muito bem, vamos terminar, vamos aos avisos, começando pelos avisos. Próxima segunda-feira não há mais aulas, mas existe a nossa última tutoria antes do Natal. E o aviso é este. Dito isto, até próxima segunda-feira, se Deus quiser. Tchau.